Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e Maputo, 17 em Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Neide Ribeiro. A fome voltou a matar no Uambo. O alerta é do bispo Dom Zeca Martins, que fala em 11 vítimas mortais. A plataforma de vídeos YouTube suspendeu por uma semana as atividades da conta oficial do presidente brasileiro. Em causa está um vídeo onde Jair Bolsonaro associa a toma de vacinas contra a Covid-19 à SIDA. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver neste noticiário sob controlo técnico de Dusko Sekolic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. A fome voltou a matar no Uambo. O alerta é do bispo Dom Zeca Martins, que fala em 11 vítimas mortais. O centro e o sul de Angola continuam em situação de insegurança alimentar devido à estiagem prolongada. Avelino Miguel. A problemática da estiagem no centro e sul de Angola, que está a causar mortes de pessoas e animais de fome, pressiona mais apoio do executivo. O mais recente alerta veio da província do Uambo. O bispo local, Dom Zeca Martins, alertou que morreram nos últimos dias cerca de 11 pessoas de fome no município do Mungo e outras podem morrer se não chegar ajuda alimentar de emergência. As regiões da Huila, Cunene, Namibe, Benguela e Quanducuba também reclamam de ajuda alimentar. A pouca ajuda do governo e das organizações não governamentais não chega para atender milhares de pessoas vítimas da estiagem. Os bispos católicos angolanos apelaram recentemente ao executivo angolano para declarar o estado de emergência nas zonas afetadas pela estiagem para salvar as populações vítimas da fome com apoio internacional. Apesar dos apelos, o executivo do presidente João Lourenço recusa declarar o estado de emergência alimentar, criando um grupo técnico de acompanhamento da problemática da seca no país. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Os sindicatos de saúde ameaçam realizar uma vigília junto à Embaixada de Cuba em Bissau. Em conferência de imprensa, os dois sindicalistas postos ontem em liberdade acusam a Brigada Médica Cubana de se estar a imiscuir nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Mais explicações com Alio Candé. A conferência de imprensa dos dois dirigentes sindicais de saúde, agora em liberdade, serviu para reafirmar a determinação em continuar a lutar a favor de um sistema de saúde ao serviço da população, defende o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Técnicos de Saúde e afins. Achamos que, ainda que é injusta, estamos satisfeitos e vamos continuar com essa luta porque a determinação é a mesma. Ioio João Correia denuncia que a Brigada Médica Cubana no país está coagindo os estudantes de medicina para participar na campanha de vacinação contra a Covid-19 e ameaça realizar uma vigília junto à Embaixada de Cuba em Bissau. A presença cubana tem uma missão específica, que é do ensino, que é de formar pessoas, mas não deixar ser impulsionados pela política e estar a coagir os estudantes a irem para a campanha. Caso contrário, continuarem com este ato, vamos fazer uma vigília, uma carta. O vice-secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Yassé Touré, garante que a central sindical lutará até quando ter a certeza que o governo irá envolver os sindicatos na busca de solução dos problemas laborais. Como que é possível elaborar um orçamento para o próximo ano? Então, nós somos condicionados a continuar essa luta até o ponto que temos a confirmação e a certeza de que estamos a governar em conjunto esse país. Já há um ano, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné e o governo estão de costas voltadas, os setores de saúde e educação a funcionar a meio gás, pondo em causa a campanha de vacinação contra a Covid-19 lançada ontem e o novo ano letivo. De Bissau para RFI, Alio Candé. O Estado dos membros do Conselho de Segurança da ONU estão a considerar pedir aos parceiros a adoção de uma declaração conjunta contra o Sudão. O Conselho de Segurança da ONU deve realizar uma reunião de emergência à porta fechada esta terça-feira para discutir o golpe de Estado no Sudão. O chefe dos golpistas, o general Abdel Fattah al-Burhan, que ontem instaurou o estado de emergência e dissolveu as instituições de transição, desmente o golpe de Estado e declara ter tentado evitar uma guerra civil. Liliana Henriques.
Ao garantir que o primeiro-ministro civil Abdallah Hamdok se encontra na sua casa e está de boa saúde, o chefe dos golpistas referiu que este último regressaria à sua respectiva residência quando a crise estiver terminada. Al-Burhan reconheceu que tinham sido detidos ministros e políticos, mas não todos, e que tinha mandado prender o primeiro-ministro para evitar uma guerra civil, acusando os apoiantes de Hamdok de ter procurado fomentar a revolta contra o exército. Estamos a tentar retificar a trajetória da transição, assegurou Abdel Fattah al-Burhan, referindo-se ao acordo de partilha do poder entre os militares e os civis estabelecido depois da queda do regime de Omar el-Bashir em 2019, cujo intuito era preparar eleições democráticas até 2023. Pouco convencidos, tanto o gabinete do chefe do governo sudanês como o secretário-geral da ONU exigiram a libertação imediata de Abdallah Hamdok. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de urgência para abordar precisamente a situação do Sudão, onde ontem morreram pelo menos 4 pessoas e outras 80 ficaram feridas em manifestações de protesto contra o golpe. Unanimemente condenada a nível nacional, com movimentos da sociedade civil a apelar à greve e à desobediência, esta ocorrência suscitou igualmente reações a nível internacional, designadamente com os Estados Unidos a suspender uma ajuda de 700 milhões de dólares que devia ser desbloqueada para a organização de eleições. A Moderna vai disponibilizar aos países africanos até 110 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao preço mais baixo, anunciou a farmacêutica. A empresa refere que este é o primeiro passo na sua parceria a longo prazo com a União Africana. São Tomé, 102.8 FM. A plataforma de vídeos YouTube suspendeu por uma semana as atividades da conta oficial do presidente brasileiro. Em causa está um vídeo em que Jair Bolsonaro associa a toma de vacinas contra a Covid-19 à SIDA. O chefe de Estado fica proibido de publicar novos vídeos ou de fazer transmissões em direto nos próximos 7 dias, de acordo com as regras da plataforma. O Facebook e Instagram, que pertencem ao mesmo grupo, também retiraram o vídeo de Jair Bolsonaro. O presidente turco desistiu de expulsar embaixadores de 10 países. Recep Tayyip Erdogan disse que os embaixadores recuaram através de um comunicado que entende como um pedido de desculpa. Filipe Paté Duarte, professor e investigador de geopolítica na Nova School of Law, em Lisboa, explica os motivos que levaram o chefe de Estado turco a voltar atrás na decisão. Que o recuar são óbvios, não é? Portanto, estamos a falar de aliviar de uma das maiores crises diplomáticas de quase 20 anos de poder do AKP. Portanto, estamos a falar de declarar persona non grata os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia. Portanto, estamos a falar de uma crise diplomática significativa. E, ao mesmo tempo, também considerar que na próxima semana, portanto, no próximo fim de semana, vai haver reunião do G20, em Roma, em Itália, e vai haver no domingo, dia 31, uma reunião do COP26, portanto a Conferência sobre o Clima da ONU em Glasgow, na Escócia. E quer dizer, está previsto que Erdogan se encontre com Joe Biden em Roma, e sabemos a partir daqui que as relações entre Ankara e Washington estão muito complicadas. Portanto, eu creio que, tendo em conta os encontros internacionais do próximo fim de semana, obviamente, Erdogan, sendo também um pragmático, recuou na sua decisão. No desporto, a Guiné-Bissau e Angola são as únicas equipas lusófonas que ainda podem chegar à fase final do CAN feminino 2022 do futebol. Os outros 2 países, São Tomé e Príncipe e Moçambique, foram eliminados. Marco Martins dá-nos mais informação. O CAN feminino 2022 vai decorrer em Marrocos de 2 a 23 de julho de 2022. Para além do país organizador, 11 nações têm de alcançar o apuramento. 4 países lusófonos estavam na primeira fase de apuramento para o CAN 2022, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. De notar que Cabo Verde não participou na prova. A Guiné-Bissau foi o único país a vencer a primeira mão da primeira fase de apuramento para o CAN feminino 2022. A seleção guineense derrotou por 1-0 a Mauritânia. A segunda mão decorre nesta terça-feira. Quanto a Angola, perdeu na primeira mão em Luanda por 5-1 frente ao Botsuana. Nesta terça-feira realiza-se a segunda mão. Quanto às moçambicanas, perderam por 6-0 na deslocação ao terreno da África do Sul. Recorde-se que na primeira mão, em casa, Moçambique foi goleado por 7-0 pelas sul-africanas. De notar que as seleções que se apuram seguem para o play-off de acesso à fase final do CAN feminino 2022, que vai decorrer em Marrocos.
Por fim, a seleção santomense perdeu por 5-0 em casa no Estádio Nacional 12 de Julho, frente ao Togo, no jogo a contar para a primeira mão. Após esse jogo, São Tomé e Príncipe decidiu não jogar a segunda mão. É o ponto final neste bloco informativo.